Você vai assistir agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Espiritismo BH está na cidade de Stuttgart com a Maria Göckeler, que é a presidente do Grupo Zeller, onde nós nos encontramos, e também presidente da União Espírita Alemã. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Marcelo. Muito obrigada por essa oportunidade, de falar um pouquinho. Maria, eu sempre faço a mesma pergunta para todas as pessoas que eu estou entrevistando aqui na Europa. Qual é a sua história com o Espiritismo? Bem, Marcelo, a minha história é um pouquinho longa, mas vou tentar resumir o máximo. Eu não venho de uma família espírita, nasci num seio de uma família tradicionalmente católica, né? Então, toda a minha história tem muito a ver com a religião católica, né? E estudei em escola de freiras, onde pensei seriamente, né, de seguir também o noviciado, mas tinha um porém. Desde muito jovem, tinham problemas com a minha mediunidade ostensiva. E isso me causou, até bastante tempo, muitos problemas existenciais na minha vida, onde eu não tinha realmente resposta de nada. E sigo realmente dentro de um convento onde começam muitos conflitos comigo mesmo, com a minha própria pessoa. Então quer dizer que você chegou a entrar para um convento? Eu estudava num convento onde eu fiz o curso de pedagogia, né? Então eu não morava dentro do convento. Eu passava o dia no convento, mas ia para casa, né? Era realmente como uma aula, classe de aula, mas um convento de freiras, né? E todos esses questionamentos, os quais realmente só a doutrina espírita realmente explica na época, eram tormentos para mim, diante de muitos acontecimentos, a minha própria mediunidade muito ostensiva em muitos graus, e a Madre Superiora muitas vezes me levavam à capela onde conversava comigo, e através desses questionamentos sempre ela falava: Maria do Socorro, né? Então tudo isso é pouca fé, você está questionando Deus, você tá com pouca fé. Né? E esse pouca fé eu só queria entender. Eu queria entender a justiça de Deus. Porque eu disse assim, como é que Deus pode ser justo? Né? Como é que tem tantas diferenças sociais? O que eu fiz para Deus, que era a minha maior pergunta, o que eu fiz para Deus para merecer um lar? Ter tudo relativamente dentro de uns padrões realmente no Brasil, ter estudo, família, casa, abrigo, tudo normais, enquanto outras pessoas, até mesmo vizinhas, que passavam fome, com crianças com problemas de saúde e tudo mais. Então, tudo isso eu questionava e eu não tinha essas respostas. E a minha própria mediunidade, cada vez mais, nas salas de aula, eu era colocada sempre fora, né? Porque quando eu começava a questionar, aí as outras colegas também começavam a indagar, ela tem razão, né? Uma coisa muito simples na questão realmente de Adão e Eva, Caim e Abel. Isso foi uma Deus nos acuda. Em né? que cidade que você morava nessa época? Eu morava na cidade de Piripiri, Isso no Piauí. No Piauí. No Piauí. Eu sou filha do Piauí, né? Nasci em Teresina e fiz o curso nesse convento em Piripiri. Bem, então, mas eu tinha intuitivamente, no meu íntimo, esse questionamento em relação à reencarnação. Parecia uma coisa inata. Eu discordava de uma certa forma, mas algumas coisas me falavam assim, que podia ter explicações só através da reencarnação. Mas você dentro de um convento, você dentro de uma família, é muito difícil você querer realmente articular isso. Aí eu comecei a sonhar. Eu sonhava frequentemente sobre 5 livros. 5 livros, os quais explicavam todos os meus questionamentos. E aí quase eu pirei, quase eu fiquei realmente maluca e colocava quase todo mundo para pirar junto comigo, para ficar louco, né? Estava pronta para ir realmente para uma clínica. Porque eu perguntava, tanto os padres como as freiras, onde é que eu encontraria essa literatura? Quem foi que escreveu? Qual o apóstolo que escreveu? São livros proibidos, são até a mim mesmo proibido até a igreja. Onde é que eu encontro? Tem o Vaticano? Então, eles não podiam me responder e eu sabia que eram 5 livros.
não sabia explicar como, né? E muitos acontecimentos foram se passando também de ordem da mediunidade ostensiva, sensibilidade, medos e muitas coisas mais. Então, o marco para mim, para chegar realmente no ponto da doutrina espírita, foi uma viagem que eu fiz de Teresina, então, para Piripiri, que são mais ou menos uma faixa de 260 quilômetros, em um dia onde, talvez você não conheça o Piauí, Marcelo, mas é bastante quente, mesmo com ar-condicionado, assim, 2 horas, me deu assim uma canseira, e eu cochilei. E nesse momento que eu cochilei, eu senti que uma senhora aqui sentada do meu lado. Não tinha muitas pessoas no ônibus, né? Mas aí eu me sentei e ela sentou do meu lado, uma senhora muito simpática, e começou a olhar pela janela, a qual realmente eu estava um pouquinho até pela a sombra, assim, o sol, né? Então, ela fez questão que eu abrisse um pouquinho e começou a ver a paisagem. E ela me chama a atenção, porque eu não estava nem observando isso, né? Passando pelos nossos coqueiros, nossos carnaubais, né? E ela começou a falar como é linda a natureza, como Deus é bom. Eu ouvi aquela voz e senti uma provocação dentro de mim, sabe? Que era todos os meus questionamentos. E ela começou, olha a beleza, olha como Deus é sábio. E isso me provoca e diz assim, como Deus é sábio? Como é que Deus é justo? E a partir desse momento, ela começou a falar comigo. E no momento que ela abriu a boca para falar realmente, articular a bondade de Deus, parece que uma coisa se abriu dentro de mim. Um mundo novo era realmente abrindo uns espaços que essa mulher, ela falava e eu bebia. Eu realmente consumia essa sabedoria que entrava por mim, por dentro de mim, por tudo, por todo o meu corpo. E eu entendia o que ela estava... Era realmente como completava alguma coisa que eu tinha, eu não sabia, né? E ela falava... Esse percurso de mais ou menos 200 quilômetros que nós percorremos juntas, e ela falando, para mim, tem 2 posições. Foi muito rápido e, ao mesmo tempo, uma intensidade tão grande. Eu não sei explicar no tempo, no espaço, como é que foi de tanta sabedoria e coisa que essa mulher falou para mim. Então, ela pega e diz que ela é espírita. E fala do meu somente sobre os 5 livros de Allan Kardec, da codificação espírita. A partir do momento que ela fala codificação espírita, Allan Kardec, e falou dos 5 livros, os quais codificados por Allan Kardec, eu levei um susto. Disse assim, como? E ela começa a explicar. A tal ponto, até mesmo para me explicar, perguntar para ela, a minha ignorância era tanta, que eu falei, como é que a senhora, tão culta, se diz espírita, você tem envolvimento com os espíritos, como alguns credos africanos que a gente sabe aí que eu morro de medo? Não, minha filha. Começa realmente no seu diálogo explicando-me. E eu te falo que foi fantástico, uma experiência realmente fenomenal, porque a partir daí eu pude realmente procurar esses livros. E ela me aconselha a procurar um centro espírita kardecista. E assim, procure onde você possa estudar a filosofia espírita. Foi a primeira vez que eu vi também esse nome, filosofia espírita. E então fui procurar. Bem, de uma certa forma, assim, inicia todo esse processo, o qual também muito desconfiada, começo, pouco a pouco. Não é chegando e dizer assim, bem, eu me tornei espírita, que não foi assim, tá? E precisei de tempo, e eu acho que foi necessário esse tempo também. Bem, com 2 anos que eu estava começando e com tratamentos espirituais, recebi algumas respostas, as quais realmente eu procurava. Então, acontece que eu vim para a Alemanha. Eu vim para a Alemanha no ano de 1986, né? Precisei de um tempo também, né? Coisas novas, língua nova, linguajar novo. Então, o meu processo, em termos assim, da minha mediunidade, teve uma calma. Só que, em 1997, onde a minha mediunidade em si realmente traz muitos problemas para mim. Até que eu me considerava de 86
a 90, 96, mais ou menos, uma espírita simpatizante do espiritismo, uma turista espírita. Sabe o que é isso? Bem, não tinha espiritismo aqui na Alemanha, pelo menos eu pensava assim, e eu ia para o Brasil. Então, para o Brasil, visitava todas as casas espíritas, pegava literatura espírita, participava de algum curso, de alguma coisa, sempre de alguma palestra, pegava passe, voltava para a Alemanha super feliz, e ao mesmo tempo dizia, pena que não tem nada aqui mais ou menos assim, dessa forma. Mas em 97 foram sérios. Aí eu tive que levar a sério mesmo os estudos em si da filosofia espírita. E aí começa um processo. Eu tive que ir para o Brasil também, pegar ajuda espirituais, né? Ou seja, você está falando um processo pessoal no quesito da sua mediunidade. Eu tive que de pedir ajuda a profissionais, centros espíritas no Brasil para me ajudarem. Onde lá eu fico realmente sabendo que aqui já começa um certo movimento espírita. Né? Eu disse assim, bem, eu não conheço, não sei, não tem nada. O mentor espiritual, a casa espírita que eu visitei, ele fala assim, minha filha, sim, comece a procurar. Né? Então, eu retorno à Alemanha, as coisas se acalmam um pouco, volto para cá e, diante de outras pequenas e grandes particularidades, então, eu vou sempre colocando assim, não, fazer o meu evangelho, rezo em casa, essas coisas todas. E em 88, ou 98, né, aí começa com quase todo mundo ter computador, foi mais... todo mundo começou a ter suas coisas em casa, e então começa lentamente um contato, mas não tão sério, né, aqui dentro da Alemanha. Mas em 99, aí eu tive que realmente procurar onde os contatos, realmente, onde pessoas vieram até a mim, me ajudando aqui dentro da Alemanha, e onde eu tive realmente o conhecimento que já existiam grupos aqui na Alemanha, né? Não registrados, grupos pequenos, em casas ainda, onde eram evangélicos e tudo mais, né? Residenciais, né? Então, tudo isso me leva realmente a querer observar. Então, tal que no ano de 2000, né, eu participo da primeira reunião que foi convocada pelo Conselho Espírita Internacional para a unificação das casas espíritas aqui. Foi o primeiro. E eu estava presente. Nós temos todos os nossos relatos, realmente da minha presença. Na época também eu não tinha ainda um grupo propriamente dito, assim, pertencente, né? Participava em algumas atividades, mas não tinha. E participei, consta nos nossos relatos. E desde então, bem, para mim o espiritismo é muito significante. Sou muito feliz de participar, né? Estar junto, trabalhando junto. E no ano de 2000, né, eu tive... É só um fato que para mim é muito marcante, talvez seja interessante, não sei se você queira saber, porque para mim foi o início de tudo, né? De tudo mesmo. No ano de 2000, eu estive nos Estados Unidos, quer dizer, em Nova York, com os meus filhos. Inclusive, no dia 11 de setembro de 2000, eu estava nas torres, né? Em uma das torres que estava realmente aberta ao público. No ano seguinte que aconteceu o acidente, para mim, quando eu via aquelas pessoas descendo, caindo das torres, eu me sentia também lá, nessas torres. E eu fiquei muito, muito comovida com tudo que estava acontecendo e muito sentida. Então, nesse mesmo dia, entrei em contato com um amigo meu que mora em Tübingen, que ele é jornalista e faz um programa brasileiro na Wüstewelle em Tübingen, e eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de convocar no rádio live, né, convidar as pessoas para rezarmos, encontrar-nos no domingo seguinte, para uma reunião espírita. Então, foi a primeira vez que toda aqui nessa região a qual as pessoas me conheciam, me conhecem, que eu articulei pela primeira vez, eu sou espírita, no rádio. Né? Até então, eu não me considerava espírita, assim, estudante do espiritismo, mas eu falei no rádio. E convoquei, sim, uma reunião
E essa reunião aconteceu foi numa serraria. Setembro, nessa época de setembro que aconteceu esse evento, quer dizer, essa reunião espírita, estava um pouquinho frio. O alojamento dentro de uma serraria, na parte do escritório dessa serraria, estava muito frio. Apareceram 16 pessoas para rezar comigo, né, para fazermos o evangelho. E foi muito interessante, porque a partir daí, Marcelo, a partir deste momento, deste dia, deste marco, começou realmente a existir o Grupo Zelle. Começou realmente, ele se trasladou do meu evangelho, que de anteriormente também as pessoas vinham de outras regiões a participar do meu evangelho em casa. Maria, mas o que quer dizer Zelle? Zelle. A história da criação do Zelle em si, porque quando nós realmente mudamos, né, para essa serraria onde tivemos a nossa primeira reunião e consequentemente todas as pessoas queriam se encontrar, então passou-me a ideia realmente de criar um grupo espírita, porque todo mundo pedia-nos. Então eu pedi orientação, eu procurava um nome espírita, como nós procuramos nome para dar para a criança. Só que eu procurava nomes voltados ao Brasil, de todas as casas espíritas quais eu conhecia. E no Evangelho no Lar, eu e meu marido, no Evangelho no Lar, eu, no final, pedi nas intuições, a espiritualidade, a qual pudesse nos dar um nome, né? Um nome o qual pudéssemos dizer qual o nome seria desse grupo que estava se reunindo. Então, tudo acontece tudo tranquilo. Intuitivamente, eu tive, assim, por psicografia, mas muito consciente, eu escrevi essas palavras. Espiritismus erleben, ewiges Licht erreichen. Quando eu vi essa palavra, Espiritismo erleben, ewiges Licht erreichen, que significa em português vivenciar o espiritismo e alcançar a luz eterna, eu penso, que nome esquisito, que nome de grupo esquisito, que coisa. Aí eu também não quis dar importância. Meu marido pega o papel e diz assim: Maria, observa as primeiras letras que está escrito, as iniciais, realmente é a essência do espiritismo, a alma. Zelle em alemão é alma, né? É a alma. Então, vivenciar o espiritismo e alcançar luz eterna realmente é a alma que alcança, né? Isso. E logo me veio, eu disse assim, nossa, realmente eles nos deram o nome, e que foi comprovado de uma certa forma. Então, quando tudo começou, quantos brasileiros estavam envolvidos com você no Zelle? Todos brasileiros. No início, todos brasileiros. Pois é, mas eram quantos? No início, quer dizer, na primeira reunião nós tínhamos 16 pessoas e depois ficou sem aquele pinga-pinga, né, de 6, 4, 3, 10, 7, 8, assim, sem muita... E onde que eram as reuniões? As reuniões aconteceram 2 vezes em Tübingen, nessa serraria. Depois nós passamos para Reutlingen, onde foi doado um praxis, a sala de espera de um praxis de um médico, o qual era cunhado de uma amiga nossa, que participava das nossas reuniões, aos domingos, onde nós podíamos realmente estudar a doutrina espírita, né? E daí... realmente é esse processo. E como é que isso evoluiu para chegar aqui nessa sede bonita que vocês têm hoje? Tem uma história muito grande, tem uma história Tenta tem uma história... encurtar para a gente saber. Bem, todo o processo em si, voltado à casa espírita, né, o Grupo Zelle, né, sentimos de início que era o meu propósito intimamente era que falar em alemão, né? É realmente articular em alemão, dizer em alemão, porque eu sinto e sentia já na época que a necessidade que nós temos que nos preparar para o grande público, que estão ainda à espera, né?
Claro que quando você encontra um grupo de brasileiras, assim, fica muito mais fácil falar em português do que falar em alemão. Mas eu tentava e falava. E começou a aparecer, sim, em 2003, começou a aparecer alemães nas nossas reuniões. Inclusive, até hoje, é uma das nossas, um braço, uma pessoa muito querida que está dentro do movimento espírita junto comigo, também como a minha secretária de língua alemã, Cristina Arena. E aqui nessa casa, ela é a vice-presidente dessa casa. Então, todo o processo, nós nos encontrávamos em Reutlingen, e de Reutlingen nós tínhamos atividades lá aos domingos, e aqui procuramos uma sede aqui em Stuttgart nas quartas-feiras. Então, tínhamos 2 domingos e 2 quartas-feiras no mês. Aqui em Stuttgart nós conseguimos, como tudo para mim era facílimo, voltado às igrejas ecumênicas, evangélicas, católicas, nunca tive problema de conseguir nada, só precisava estar presente, perguntar se conseguia uma sala, então recebia a sala. Bem, tudo isso maravilhoso para nós. Então, de Reutlingen, da cidade de Reutlingen, fomos para Stuttgart, viemos para Stuttgart, ficamos aqui bastante tempo, de 2003 até 2005. E como as necessidades em si de ter um local próprio, as nossas próprias energias, crescia imensamente, então, e eu soube que tinha um espaço dentro dentro do convento, dessa casa paroquial, que estava totalmente esquecido pelas pessoas, mas que com um bom espaço. Então, eu fiz uma proposta para os padres, né, para o conselho da igreja, evangélica daqui de Berg, dessa região de Berg, onde nós nos encontramos aqui nesse centro. E acontece que, de princípio, ele disse assim, sim, a senhora pode vir, nós vamos fazer uma reunião do conselho da igreja, e a senhora vem participar, e a senhora articula o que a senhora quer, explica tudo direitinho. Bem, eu me preparei, claro, obviamente, eu vim com todos os meus amigos espirituais, vim totalmente, acho, bem assessorado. Bem assessorado para essa reunião. E, por incrível que pareça, me senti realmente em uma outra época, né? Onde eu tive a palavra, tive que me levantar, olhar na mesa, todo mundo sentado, e articular e falar por que eu queria. E eu não quis omitir o nome do Espiritismo, uma coisa que eu jamais fiz aqui na Alemanha, né? É omitir o nome doutrina espírita, o Espiritismo em si. Então, eu comecei a articular. Quando eu comecei a falar, eu sentia que eu já tinha, pelo menos na sala, 8 pessoas tinham ganho, eu tinha o voto delas. Pelo olhar. Pelo olhar e pelas confirmações da cabeça, todo mundo, a gesticulação, todo mundo já confirmava aqui. E também, aí eu senti duas pessoas que realmente era o padre, que era o responsável, e como um secretário, que eles me olhavam muito diferente, né? E eu sentia as vibrações também que vinham até o meu encontro. E no final, porque eu queria saber também a resposta, né? Para se nós vamos conseguir a sala, a outra não. Então, eu tive que me sentar, e uma pessoa que estava na sala também falou por mim. Né? Disse assim, por que não oferecemos a sala para essa senhora? Tudo que ela faz realmente é bom, é bem. Então, eu deixei ele falar, e o padre se irritou, porque ele não deveria falar por mim. E aí, então, ele interrompe toda a reunião e pede um tempo e diz que eu vou conseguir, sim, vou receber, sim, uma resposta pelo correio. Claro que quando ele falou dessa forma, novamente se juntaram, eu tive que sair da sala, e eles ficaram discutindo o meu caso, onde o padre também pediu até que precisava de outras coisas para raciocinar direitinho. Tudo bem. Então, uma semana depois, eu recebi uma bela e maravilhosa carta, posso falar assim para não dizer negativa, totalmente ao meu pedido, onde ele escreve que eles não tinham espaço para uma atividades espíritas dentro da igreja, principalmente nem nos arredores da igreja,
onde também mesmo que seja um espaço onde eles não têm nem acesso, porque realmente esse espaço eles não teriam nem acesso, só iria realmente utilizar para as nossas reuniões, seria de muita utilidade até própria para a igreja, como é que fala, para consertar algumas coisas que não estavam em funcionamento. Tudo bem. A carta, ele fala muito do espiritismo, sobre o ocultismo, que não tem nada a ver em si com Deus, com Jesus, com o espiritismo. Realmente, o espiritismo, os quais encontrávamos antigamente na internet aqui, fazendo a comparação, né, é muito com a conotação muito negativa. Muito negativa. E ele escrevia, parece que ele pegou uma página na internet e me escreveu tudo aquilo, porque eu sabia. Mas a outra parte que nós já tínhamos colocado também na internet, ele não me falou. Bem, e então ele fala que eu, a partir daquele momento, aqui nesse estado de Baden-Württemberg, aqui na Alemanha, eu jamais conseguiria uma casa, uma instituição pertencente a qualquer uma religião em meu nome. Então, que eu estava totalmente fora. Ou seja, ele pessoalmente ia se encarregar de barrar suas iniciativas. E barrou, né? Barrou. Quando ele falou que não tinha mais lugar para mim aqui na Alemanha, que eu não poderia realmente atuar em nenhum para Maria Gekeler, ter algum espaço aqui em igreja nenhuma, e automaticamente ele quis também que eu fosse posta fora, dentro do convento, dentro do centro paroquial, a qual aconteciam as nossas reuniões. Mas como eu pagava as minhas contas direitinho, tudo direitinho, não tinha motivos. Então, eu entrei com um inquérito contra, e realmente eu tive um acesso de ficar 3 meses mais, que foi o tempo que eu precisei para conseguir alguma coisa. Mas foi muito difícil, Marcelo, foi muito difícil, muito doloroso, porque eu sentia os assédios, eu sentia muitas coisas vindas da espiritualidade, e eu só tive realmente que me pegar a espiritualidade maior e pedir as forças para poder continuar. Então, acontece que em algumas orações eu até falava assim: Jesus, se fosse no Nordeste, se fosse no Brasil, se fosse no meu estado, eu poderia encontrar com as pessoas realmente nas praças públicas e rezar, mas aqui, no frio, como é que vai ser? Eu não conseguia nessa época nem uma garagem para alugar, mesmo procurando, uma pelos preços e outra também não conseguia. Eu ligava, pedia, perguntava, não conseguia. E um dia eu vim aqui em Stuttgart com meu esposo olhar um espaço que era até da Caritas, que é uma instituição realmente caritativa aqui na Alemanha, e o meu esposo, quando nós entramos mais ou menos nas direções, ele disse assim: Maria, aqui não, porque está muito escondido. Isso já vai, eu vou ficar até com medo se você realmente conseguir um espaço aqui nesta zona. Não é adequado, já que você já está lutando, tentando mostrar, tirar o espiritismo desse grande ocultismo, então você vai se esconder aqui, mesmo que dê certo. Eu não vou querer, meu amor, por favor, vamos procurar, tenha paciência que vai dar tudo certo. Então, seguimos, e eu muito cabisbaixa, triste, e de repente, passando pelo carro, eu vi um placão com as letras, o número de um telefone, que falava assim: aqui você encontra o seu lugar para alugar. E eu, rapidamente que eu vi, foi como uma visão fotográfica, né, que eu tive. Eu disse assim, para ler os números e saber. Eu disse assim: ai, meu Jesus. E eu disse assim: Dita, olha lá. Ele disse assim: não, mas isso aí é para lojas. E eu disse assim: por favor, para novamente. Vamos lá. Ele disse assim: olhar direitinho. Ele disse: não, vou dar a volta, você passa. Aí você pegou o número do telefone. Peguei o número do telefone. E peguei o número do telefone e ligo, né, no dia seguinte para essa organização que alugava esses espaços. Bem, realmente era só para grandes portes, né? Eu liguei,
e perguntei se tinha um espaço de 35 metros quadrados para alugar. Ele disse assim, senhora, não, nós não temos um espaço desse tamanho, não, nós temos grandes, não sei o que mais lá, bastante grandes, né? Para lojas, para depósitos, para outras firmas. E até então eu fiquei, de repente, veio uma voz que eu ouvi pelo telefone, uma pessoa falou que tinha lá no Hackstrasse. Aí eu disse assim, não, mas aquele nós não colocamos ainda à disposição para, né, para ser alugado. Eu disse, mas chegou hoje. E fizeram uma pausa e eu fiquei aqui. E ele disse assim, mas o salão maior tem 90 metros quadrados. E eu disse, ai Jesus, 90 metros quadrados? Bem, tudo bem. Eu sei que eles falaram e ele perguntou se eu teria interesse de olhar um espaço aqui no Hackstrasse com 90 metros quadrados, de princípio, mas só que era mais. Eu disse assim, senhor, nós não vamos ter muita condição de pagar, mas eu gostaria sim de olhar. E eu vim. Na mesma noite eu vim dar uma olhada através dessas grades, eu vi e reconheci que eu já percebia esse espaço aqui, porque eu tinha constantemente sonhos e achava que eu me encontrava em um centro espírita, no espaço, na espiritualidade, com essas gardines, cortinas azuis, esses mais ou menos, dessa forma, o que é hoje aqui, né? E de repente, quando eu cheguei naquela grade, eu olhei, eu reconheci que era aqui, devido a essas janelas, né? E eu disse assim, meu Jesus, e aqui? E agora? Como é que nós vamos fazer? Não temos nem dinheiro. Como é que nós vamos fazer? Então, eu retorno, entro em contato com o Senhor e ele me faz uma proposta. Ele faz uma proposta e diz assim, olha, senhora, nós não temos só os 90 metros quadrados. Se a senhora quiser e puder conseguir pagar os 90 metros quadrados, que é realmente a parte de cima, nós lhe damos a segunda parte, que é embaixo. Tem um espaço muito amplo, uma cantina, ainda com dois pequenos quartos. Só que nós temos um depósito lá e nós precisamos também de poder percorrer nesse depósito, não sempre, mas talvez 1 ou 2 vezes no ano, e ter acesso aos vasos sanitários. Claro. Eu disse assim, Jesus, obrigada. Eu não podia dizer não, né? Então, eles fizeram um acordo e realmente colocaram bem acessível o preço. Comentei com as pessoas no grupo e não teve dúvida. Obviamente, nós aceitamos. E graças a Deus, nessa época aqui, já a Casa Espírita, o Grupo Zelen, foi a primeira casa aqui na Alemanha, depois de 100 anos, considerada espírita mesmo, centro espírita, registrado, né? Porque até então tem outras casas espíritas, mas não com o nome Espiritismo, né? Casa Espírita. Então, essa foi a primeira, e a primeira também dentro do movimento espírita, então já, né? Dentro do movimento espírita, a primeira casa registrada aqui em Stuttgart, né? Maria, vamos falar então agora um pouco da União Espírita Alemã. Como é que essa união foi criada e como você se envolveu para chegar ao posto de presidente? Bem, Marcelo, nós temos que fazer uns comentários que eu acho que são super importantes. Bem, em 1996, começou um movimento espírita aqui na Alemanha, né? Esse movimento espírita aqui na Alemanha foi digo assim, a reunião de alguns grupos que já existentes aqui dentro do país, grupos, digamos assim, pequenos, centros, pessoas que já estudavam a doutrina espírita. Às vezes funcionando em casa também. Tudo em casa. Nessa época era mais ou menos quase todos em casa, vamos dizer assim. Então, Rafael Pellegrino, que eu acho que nós, como consta nos nossos relatos, realmente no histórico, dentro da União Espírita, ele teve a ideia realmente de reunir essas pessoas que já se falavam espíritas, que tinham grupos espíritas, que estudavam a doutrina espírita, para uma confraternização, para um encontro fraternal, né? E realmente ele como estudante em Berlim,
né? E com outros companheiros, os quais realmente são importantes também falar, mas no momento não vem na memória os nomes detalhadamente, mas juntamente com o grupo de Berlim, ele reuniu, mandou cartas, pessoas, fez os contatos. E a primeira reunião foi realmente excelente, como consta no nosso estatuto. Apareceu várias pessoas que se interessavam pelo espiritismo, onde também tivemos os primeiros acessos também, onde o Divaldo começa a visitar-nos aqui na Alemanha, né? E muitas outras coisas, né? Esses encontros das casas espíritas, ou melhor, o encontro fraternal dos espíritas aqui na Alemanha, ele começou em 96, de 96 a 2003. Anualmente, um encontro por ano, justamente. Em 2003, nós tivemos uma reunião, o qual foi convocado todas as casas espíritas para escrevermos realmente o estatuto da Alemanha Espírita, né, da Federativa, né? Nessa reunião que aconteceu, foi realizada em Berlim, não tinha assim, todos os grupos ou grupiruns, todos os pequenos núcleos, que mesmo que sejam nos seus lares, algumas pessoas não estavam todas presentes, mas sim já uns quatro grupos estavam presentes, o pessoal, digamos assim, da diretoria, né? Ou as presidências, não tinham determinado ainda uma diretoria de grupos espíritas, que é como hoje nós temos, né? Então, as pessoas que levavam em frente o trabalho espírita. E em 2003 foi realmente escrito o estatuto, foi realizado o estatuto, onde em 2004 nós tivemos a primeira eleição da Federação Espírita Alemã. Nessa época, a Federação Espírita tinha um outro nome, que não era União Espírita Alemã, mas a União dos Grupos Espíritas da Alemanha, onde teve alteração mais tarde, em 2005. Né? Então, em 2004, nós tivemos a primeira reunião, e onde teve uma eleição da primeira diretoria, onde a nossa confrade, que foi eleita como a presidente, hoje não está mais no nosso convívio de corpo físico, e ela foi eleita como a presidente e eu já como a vice-presidente. Quer dizer, eu estou dentro do movimento espírita aqui da União desde bem dos primórdios mesmo de tudo. No caso, a Enia. A Enia CAIF foi a nossa primeira presidente e eu, consequentemente, a vice-presidente. Ao mesmo tempo, já era vice dela? Já era vice-presidente da Enia. Em 2005, nós tivemos algumas alterações realmente no nosso estatuto, como o nome, algumas coisas que nós tivemos que levar em considerações também. Bem, começamos a dar início a um processo realmente do movimento dentro da própria federativa, com o apoio dos outros grupos, né? Então, segue de 2004 a 2005, onde também entramos com adesão também ao Conselho Espírita Internacional, né? E em 2006, 2007, a nossa companheira não pôde mais assumir o cargo e eu assumi já o cargo. Então você está presidente da União desde 2007. Espírita Alemã desde 2007. Desde 2007. 2008, né? Então nós fizemos o registro da União Espírita Alemã, o qual também é registrado aqui. Aqui também é a sede da federativa, né, que é nosso estabelecimento, registrado aqui também no estado de Baden-Württemberg. Eu fico muito feliz também por isso. Claro. Né? Maria, antes de você continuar a falar sobre a União Espírita Alemã, eu gostaria que você explicasse um pouco como era ou como foi a história do espiritismo na Alemanha na época do Kardec. Já havia espiritismo aqui alguns anos depois do Kardec ter lançado o Livro dos Espíritos? Claro, sim. O espiritismo surgiu aqui na Alemanha na mesma época também de Kardec. Claro que alastrou-se também aqui nessa parte aqui da Alemanha. Né? E muitas pessoas de renome, que nós sabemos na literatura, também se interessaram pelo espiritismo.
Mas tem um problema muito grande quando 1800 vai até mais ou menos 1919, né, já nos primeiros primórdios da Primeira Guerra Mundial, não, tem realmente já os seus... começa a diminuir. Onde chega... Ou seja, a Primeira Guerra começou a colocar as dificuldades. Nós tivemos realmente... encontramos, né, em antiquariados algumas coisas que foram quase, digamos assim, salvas, né? Você da fala queima em sebos de livros, né, antigos? Justamente. Então, nós sabemos, claro, que aqui na Alemanha o espiritismo já existiu. Tiveram também associações, como Kardec explica no Livro dos Médiuns, que tem que existir. Só que com o passar do tempo e próximo a essas duas guerras, né, tivemos realmente nossos problemas, até mesmo com a denotação do próprio nome espiritismo, que foi totalmente proibido aqui na Alemanha, né? Então, consequentemente, as problemáticas, assim como atingiu também a arte, literatura e tantas outras, claro que o espiritismo também foi afetado. Foi afetado também. E com relação à literatura espírita, que já devia existir então nessa época do Kardec, os livros também se perderam? Olha, nós tivemos oportunidade bendita de vez em quando em alguma outra pessoa começar a encontrar esses livros em antiquariados, em bibliotecas, ou realmente em caixotes, algumas coisas assim, em purões, encontrar alguma literatura, né? Bem interessante até, né? Camille Flammarion, Kant, algumas coisas também que para nós é super importante, né? Mas é um processo lento. Imagine você que no ano de 2000, aqui na Alemanha nós não tínhamos todos os livros da codificação ainda, né? Existiam sim, em algumas formas, que algumas pessoas já tinham encontrado o livro dos espíritos em antiquariado, né? Tinha uma literatura aqui que foi realmente lançada, mas estava incompleta, que é de uma FELAC, né? De uma editora FELAC, que não estava totalmente completo, o livro dos espíritos, que atua até hoje, e o livro dos médiuns, mas nós realmente em estudo descobrimos que estava faltando algumas partes importantíssimas, mas a literatura espírita, de uma certa forma, principalmente na época de Kardec, existiu e existiram também grupos. E no caso, depois que você assumiu, ou que foi criada a União, que tipo de iniciativa que vocês tomaram, se é que vocês tomaram, para fomentar a produção de livros espíritas? Olha, assim, propriamente dita em relação à organização, o Conselho Espírita aqui, internacional, juntamente com a federativa aqui da Alemanha, a União Espírita Alemã, claro, nós ficamos em procura. Tudo é bem-vindo, né? Bem-vindo que venha de todas as formas. Nós tivemos companheiras, as quais, graças a Deus, que começaram a se interessar e colocar também no mercado, ou que seja pelas suas próprias editoras, as quais organizaram, fundaram, né? Ou todo mundo livre. O importante, principalmente para a União Espírita Alemã, que os livros de Kardec voltassem a ser acesso a todas as pessoas. Para você ter uma ideia, hoje nós temos aqui na Alemanha 3 evangelhos segundo o Espiritismo. Nós temos 3 evangelhos... Você fala 3 versões do evangelho em alemão? Em alemão. E são diferentes? Não, tem algumas peculiaridades, tem algumas coisinhas. Mas, eu digo assim, quando eu estudava com um tipo de uma brochura, com um tipo de uma literatura com a tradução ainda não tão perfeita, digamos assim, nós já nos sentimos felizes, porque tínhamos alguma coisa para oferecer em alemão, né? Então, hoje nós temos, podemos escolher qual livro, qual a versão que nós queremos, A, B ou da C, mas temos isso, nessa oportunidade. E isso é muito bom. Claro que um Conselho Espírita Internacional tem tentado, ou realmente, para obter toda essa literatura novamente, para que eles possam reeditar, né? Nós temos
juntamente com o Conselho Espírita Internacional, aqui, o Grupo Zélia, juntamente com a Suíça, nós trabalhamos no livro das Portugais, o livro dos Espíritos. E esse livro nós entregamos ao Conselho Espírita Internacional e eles colocaram no mercado, né, aqui, nesse tudo. Que tipo de atividade, nós falamos agora da literatura, mas gostaríamos de saber as outras atividades que a União Espírita Alemã coordena entre os grupos espíritas aqui. Bem, as atividades são tudo de nível administrativo, que nós possamos também ajudar aos grupos em forma doutrinárias, né? Então, as atividades são de encontros, né? De palestras aos seminários, realmente, para os trabalhadores da casa espírita, que eles possam estudar, tudo voltado realmente ao estudo da doutrina espírita, né? Então, todos os encontros, todas as atividades, todas as formas administrativas em termos de encontro aqui, que seja voltada à evangelização infanto-juvenil, ou que seja voltado ao estudo do passe, como nós temos que agir na casa espírita, atendimento fraternal. Então, todos com a base realmente doutrinária, onde o estudo é fundamental. Né? Eu notei que há diferenças, talvez até por questão de recursos, de cada grupo em cada cidade, no que tange às atividades mediúnicas, às reuniões mediúnicas. A União tem trabalhado para unificar o procedimento no tocante às reuniões mediúnicas? Bem, nós tivemos há poucos dias também um encontro aqui da Federativa, quer dizer, juntamente com o Conselho Espírita Internacional, onde muito conhecida no Brasil, realmente no setor de toda a mediunidade da Federação Espírita Brasileira, né, como a Marta Antunes, né? Ela esteve aqui na nossa federativa fazendo uns seminários, né, voltado a explicações ao estudo da mediunidade, né, e como realmente a prática mediúnica nas casas espíritas. Bem, Marcelo, eu só posso falar e falo realmente como nós fazemos, como acontece e como nós tentamos realmente trabalhar, que tenha uma certa unificação com as outras casas, mas cada casa espírita, mesmo pertencente à União Espírita Alemã, né, eles são livres. Né? Eles são livres, eles têm a oportunidade, recebem sugestões, recebem material, nós podemos oferecer esse material, mas nós não podemos obrigar ninguém a seguir. Claro que nós temos a parte fundamental, ser fiel a Kardec. Ser fiel a Kardec, fiel realmente a Jesus e trabalhar para o bem, com um sentimento de solidariedade, fraternidade, amor do que a gente faz. E o fundamental de tudo isso, que eu acho que eu preciso até falar, é que como o Espiritismo, nosso nome Espiritismo aqui tem uma conotação realmente ainda negativa, então nós nos sentimos dentro da União Espírita Alemã numa forma, de uma posição de querer limpar o nome do Espiritismo. Claro, como muitas outras pessoas aqui falam, seria muito mais fácil nós trocássemos o nome do Espiritismo por qualquer outra forma, porque as casas estariam cheias de alemães. O nome Espiritismo é muito, muito pesado. Assim, se eu fizer isso, o que vai me esperar daqui a 100 anos? O que nós não estamos fazendo, né? Quando nós retornarmos aqui à Alemanha, de qualquer uma forma, nós não vamos encontrar mais nada. Porque muitas pessoas pensam que nós já estamos arando um terreno. Eu não vejo assim. Eu vejo que nós estamos, sim, limpando um chão onde os nossos filhos, que aqui nasceram, que já tem um pouco, que um dia irão trabalhar. E aí sim, vai começar. Mas até então, toda essa sujeira que aconteceu com o nome do Espiritismo, tudo que aconteceu, nós temos que limpar. E por isso eu não pretendo, em oportunidade nenhuma, omitir o nome Espiritismo. Muitas pessoas falaram que eu não iria conseguir registrar a União Espírita com este nome. E eu
tenho certeza que eu consegui, por isso nós nos encontramos aqui e trago. Os nossos objetivos realmente é levar o público, trazer realmente o público, que as pessoas percam o medo dessa palavra espiritismo. Eu recebo telefonemas, recebo cartas, onde muitas pessoas me escrevem e perguntam, mas o espiritismo tem alguma coisa a ver com Cristo? Com Jesus? Com Deus? Né? Há poucos dias eu recebi um telefonema que para mim foi uma dádiva, de alguns dias, né? Que uma senhora de Leipzig, para onde você vai, né? Para Leipzig, uma senhora de Leipzig, uma mãe de uma adolescente de 17 anos, que a moça escolheu, por acaso, numa aula de religião, para fazer um trabalho que seria realmente o trabalho qual ela vai apresentar para o Abitur, aqui quase na parte final, né? E ela escolheu uma área para falar e, por intuito, ela falou espiritismo. Só que ela imaginava que ela ia encontrar muitas coisas da fenomenologia passada, aquelas coisas, né? O que para realmente, né? Só que quando ela começou a pesquisar, ela falou, mãe, não é nada daquilo que está escrito. Olha que tem associações, tem grupos espíritas aqui, tem essas casas espíritas são ligadas a um conselho espírita internacional. E a mãe ficou apavorada e entrou em contato comigo. Ela me telefonou, me liga e pergunta, eu encontrei que a senhora é a presidente da Federação Espírita Alemã. E eu disse assim, sim, da União Espírita Alemã, sim, sou. E vai ter uma reunião em Munique, um encontro das casas espíritas. A senhora poderia me explicar direitinho o que é isso? O que a senhora vai falar lá? Aí eu disse assim, sim, a senhora tem interesse? Comecei a falar um pouquinho e ela disse assim, não, minha filha vai falar sobre o espiritismo aqui, ou em total na Alemanha, e de repente nós pensávamos uma coisa e encontramos um vasto espaço, um vasto amplo, como é que a gente fala em português, onde tem muita literatura do espiritismo já aqui na Alemanha, e que não é nada daquilo que nós imaginávamos. Aí ela me pergunta, a senhora poderia me mandar algum material? E eu disse assim, claro, eu posso. E eu perguntei, que tipo de material? Aí ela disse assim, eu não sei, agora eu não sei o que ela vai fazer, tem que fazer uma apresentação para a classe, para os professores, e eu não sei mais, a senhora poderia... Eu disse assim, olha, se a senhora desejar, eu tenho um trabalho, um PowerPoint feitinho sobre o que é o espiritismo. Se a senhora desejar, eu já lhe mando, porque já está feito. E ela disse assim, olha, se a senhora me mandar isso, eu acho que eu já salvei um dia, já salvei. E eu mandei um PowerPoint, realmente com o que é do nosso flyer, do nosso panfleto, o que é o espiritismo, detalhadíssimo, né, em alemão, para essa senhora. E ela recebeu e agradeceu bastante, e eu tenho certeza que eu vou ter uma resposta, um feedback, né, que elas vão me falar alguma coisa. E eu fiquei muito feliz, porque é assim que nós vamos caminhar, não é omitindo o espiritismo, porque aí não... O que nós vamos fazer? O que adianta de tudo isso se a gente começar a mudar as coisas, mudar a ordem? Sim. E eu vejo que o meu trabalho aqui é com Kardec. Eu não quero pegar muito modernismo, muitas coisas novas. Então vamos ficar realmente com Kardec e com Jesus, que eu acho que é o caminho certo. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito da tribuna espírita aqui, no seguinte sentido. Nós sabemos que muitos brasileiros, uns muito renomados, outros menos renomados, costumam passar aqui pela Europa, fazer palestras nos grupos, não só aqui da Alemanha, como de outros países. Mas eu entendo também que você tem uma preocupação com a divulgação espírita para os alemães. Uhum. Então, como é que você acha que é a situação ideal entre se ter palestras em português e as palestras em alemão? Marcelo, como é que eu posso dizer? Nós temos que ter em mente que mesmo sendo brasileiras que estão dentro do movimento espírita aqui na Alemanha, não só na Alemanha, mas sabemos também aqui na Europa, que a maioria são muitas brasileiras que estão em frente do trabalho, nós não temos que esquecer que nós estamos aqui sim para, junto com este povo que
pertence a toda a sociedade fazer um trabalho e nos prepararmos, sim, diante da língua e para passarmos, sim, a mensagem. Então, para mim, é fundamental que nós possamos realmente articular em alemão e trabalhar com as pessoas aqui. Nós já passamos da fase onde nós necessitávamos urgentemente de muitas pessoas do Brasil para vir falar em português aqui. Hoje, nós temos, sim, algumas pessoas dos grupos espíritas que já articulam da sua forma, mas já falam em alemão. E eu acho isso muito válido. Tão tal que o nosso 2º Congresso Espírita da Alemanha, que foi realizado aqui pela União Espírita Alemã, nós tivemos só palestrantes das casas espíritas daqui. O nosso 3º Congresso Espírita da Alemanha, nós tivemos também só palestrantes daqui, da Alemanha, das casas espíritas. Escolhemos as pessoas das casas espíritas para fazer a palestra. Nós tivemos, sim, claro, o Divaldo como quase o nosso mentor temático geral, onde fizemos as exposições, alguns expositores das casas espíritas aqui da Alemanha expuseram os seus temas, e o Divaldo concluía em termos de perguntas e respostas, e sempre ao final. Foi como muitas pessoas falaram para mim, eu tive muita coragem de fazer uma coisa dessa, né? Porque normalmente, quando você faz um congresso, quanto mais pessoas com muitos nomes, que já são conhecidos mundialmente, né? Então traz ao público. Eu disse assim, bem, nós vamos fazer um trabalho cristão, trabalho espírita, para divulgarmos que nós temos. Tá? Então, isso é a nossa proposta. O que eu falo é o seguinte, principalmente para todos os outros grupos espíritas, nós temos que treinar, perder esse medo de falar em público, mesmo na língua alemã, que seja com seus problemas que nós temos ainda. Nós não somos de berço daqui da Alemanha, temos os nossos sotaques que trazemos já como de outras, lá do Brasil, de regiões do Brasil, e até mesmo as dificuldades aqui de articular. Mas eu vejo que nós temos que perder o medo. O medo este qual que nós estamos treinando. Aqui na nossa casa espírita, nós articulamos em alemão. Possa ter uma alemã ou nenhuma, mas se a noite de nossas palestras aqui é em alemão, ela é proferida em alemão, ponto final. Maria, vamos falar agora da questão socorrista. Ontem nós viemos aqui visitar o Zele à noite, e quando nós estávamos, nós dois ali na porta de entrada, chegou uma família que era um português, a sua esposa e 2 crianças. E eles apavorados porque o rapaz estava passando uma situação difícil, de algo inexplicável, que nós sabemos que é uma questão mediúnica de incorporação, mas a coisa sendo tratada por ele, pela família, pela esposa, que também parece ser médium, como sendo forças malignas influenciando, e ele sem saber o que fazer. Então, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque você o acolheu aqui, ele tomou passe, nós percebemos que foi necessário uma interação, até uma pequena doutrinação, né, com algumas entidades. Mas eu tô relatando esse caso para poder mostrar, e eu gostaria que você falasse mais sobre isso, como ajudar essas pessoas do país que estão morando aqui na Alemanha, que não conhecem nada de mediunidade, mas que são médiuns e estão sofrendo influência. Então, como que você imagina que a sua casa espírita, outras casas espíritas, podem trabalhar nesse sentido? Marcelo, eu acho que, em primeiro ponto, se uma pessoa te procura, que está necessitada de acolhimento, então qualquer casa espírita tem que acolher, tem que ajudar nesse primeiro ponto. Esquecendo credos, esquecendo tudo, tem que ajudar se está necessitada. Se ele acredita no que nós acreditamos, não pertence nesse exato momento. Se nós sabemos o que está acontecendo, se podemos ajudar, vamos ajudar. Eu acredito que seja realmente a ordem primordial em tudo isso. Porque vem pessoas de várias as formas, de vários credos também. Nós não podemos já colocar de princípio, que é isso, que aquilo, que você... Então, que assusta. Como?
eu passei na minha vida, tive experiências que eu consigo me lembrar de mim mesmo diante de alguns casos que me vêm até aqui na casa espírita, então eu criei uma certa sensibilidade, porque eu vivi momentos assim na minha vida. Então, e outras coisas a mais. Eu entendo, eu tenho um sentimento para entender isso. E isso ajuda. Então, eu acredito que qualquer pessoa que te procura, que te bata a porta, então, se você realmente trabalha para o bem, você não pode recusar nem nada. Então, mostrar, e ao pouco, traz o conhecimento. Como hoje, então, provavelmente hoje à noite, eles virão realmente. Eles foram convidados para retornar hoje. Justamente, eu já estou sabendo que eles retornarão à casa espírita. Ele está um pouquinho assustado, que é normal. E não deve ter sido o primeiro caso que você se depara aqui numa situação dessa. Não. Algumas pessoas chegam realmente como caso de epilepsia, aquelas coisas, né? Ou que estão... Mas você acha interessante que ele é um português morando... Vamos dar só esse exemplo. Ele é um português morando na Alemanha. Alguém falou para ele dessa casa, para ele vir aqui, porque outras coisas não estão funcionando para resolver esses demônios que estão acompanhando, não é isso? Justamente. Então, ele esteve visitando um profissional da medicina, né? E realmente sabe da seriedade do nosso trabalho e de alguma forma sempre, em alguns casos deste âmbito, ela quer dizer, envia-nos que eles possam ter a oportunidade de experimentar uma outra forma, né, para ajudar em seus problemas, que sejam esses psíquicos, muitas vezes que chegam com totalmente parecendo esquizofrênicos, né? Então, quando chega aqui na casa espírita, sempre eu recebo uma pequena informação que veio para um determinado profissional da saúde, né, digamos assim, um médico, uma médica, que nos indicou, e isso traz também uma certa segurança para essas pessoas que chegam até aqui à casa. Considerando que a Alemanha é um país rico, bem estruturado, você acha que há campo para atividades fraternistas? Óbvio, claro, em todo lugar. Os problemas são os mesmos, Marcelo. Tanto faz você se encontrar aqui na Alemanha, no país materialista, como em qualquer outro lugar. Nós sabemos que os problemas aqui não tem no lado realmente material, mas sim é uma necessidade espiritual. E você pode atuar de todas as formas. Se você realmente pode trabalhar numa casa espírita com esses atendimentos que são oferecidos nas casas espíritas, principalmente aqui nessa casa espírita que nós oferecemos com a bioenergia, levamos também o evangelho no lar às casas, ensinamos também. Nós temos também um tipo de um atendimento por telefone anônimo, onde a pessoa pode se explicar, falar o que ela está sentindo. Então, eu acredito que são as formas. Mas, além disso, aqui na Alemanha, nós encontramos, se você quer ajudar uma pessoa, você encontra, sim, espaço, porque tem várias instituições. Nós não precisamos criar uma roda nova, inventar uma roda, porque não precisamos mais. Então, tem a Diagonie, tem a Rote Kreuz, né, a Cruz Vermelha, que oferece também tanta oportunidades para as pessoas trabalharem, fazer algum trabalho também beneficente, né, sem remuneração, como são tantas, que eu disse assim, nós não podemos ficar de braços cruzados pensando que vamos criar algumas instituições, porque elas já existem aqui. Tem quase em todas as cidades, em Dorf, como eu mesmo venho de um vilarejo onde eu moro, onde eu recebo da prefeitura desse vilarejo, né, onde eles pedem aos Verein, quer dizer, são as organizações, como eu estou ligada a essas organizações, para ajudarmos limpeza até mesmo dentro do território onde tem as florestas, animais, preparação para o inverno agora, ou realmente no início do ano, tudo. Então são as coisas mínimas. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer como é que fala em português? Visitas, né, em um asilo, sem remuneração, e isso foi muito interessante para mim, porque eu fui aceita
Interessante que algumas pessoas me perguntavam se eu era esposa do prefeito. E eu perguntei por quê. É porque talvez só a esposa do prefeito, uma pessoa que é política, que vem mais ou menos assim. Não, tem pessoas também, mesmo. Hoje, aqui em Stuttgart, nós temos essa instituição EVA, né, que é uma evangélica, que oferece vários âmbitos onde as pessoas possam realmente trabalhar. Então, tem em todos os lugares aqui na Alemanha. Você encontra Diagonie, você encontra Rote Kreuz, a Cruz Vermelha, você encontra como é que chama, meu Deus do céu? Caritas. A Caritas, né? E se você quer trabalhar, você encontra espaço, sim. O negócio é querer. Depois surge tanta coisa, né? Claro que tem alguns poréns quando você quer atuar em uma posição realmente que requer uma especialização, né? Trabalhar com pessoas com tem problemas psiquiátricos ou que seja realmente com deficientes. Então, requer que você faça certos cursos. E eu acho isso tudo válido, porque até então, se você serviu uma sopa, se você quer fazer um trabalho prestativo, caritativo, você pode chegar em qualquer cidade e dizer assim, olha, ich möchte mich hier bei der Tafel mich melden. Eu falei em alemão, né? Você explica. Então, eu quero trabalhar, ajudar realmente na distribuição da sopa, né? Porque tem isso em todas as cidades. Tem a colheita de todas as coisas de supermercado, né? Para depois levar para algumas outras instituições. Então, se você fala um pouquinho alemão, isso já é bom. Se você não fala nada, mas quer mesmo assim trabalhar, então vamos trabalhar nessas instituições, lavando os pratos, fazendo alguma outra coisa. Tudo é válido. Então, os problemas, Marcelo, são os mesmos, só estão com endereços diferentes. Mas é a mesma coisa. Bom, nós tivemos a satisfação de conversar com a Maria Gekeler, que antes da gente despedir, vai deixar para nós o endereço de e-mail, de contato ou telefone que você quiser, se as pessoas desejarem conversar com você ou enviar alguma mensagem para vocês. Bem, eu vou deixar só o endereço do nosso site, do DSFAL, né? Que é www.espiritismo, SPI, né? Espiritismo. www em alemão, é www.espiritismos, eu vou pôr na legenda. Tracinho DSFAL, né? .de. Mas eu te agradeço, Marcelo, essa oportunidade de estar aqui falando. E eu até gostaria de fechar a nossa entrevista com lembrando Kardec. Né? Que bom. Lembrando Kardec. Lembrando, e só para falar esta frase que eu acho que é fundamental, que a fé inabalável é aquela que encara frente em frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, por isso, meus amigos, vamos trabalhar seriamente com esses propósitos que nos foi confiado e de levarmos realmente essa mensagem, que seja no Brasil, que seja no exterior, e que possamos realmente articular e não esquecer nunca essa doutrina maravilhosa, consoladora, que nos traz tanto alívio, que nos traz tantas explicações para nossas almas. Então, eu agradeço e peço mil desculpas diante de algumas coisas. Me encontro já há bastante tempo aqui na Alemanha e talvez falte algumas coisas. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Sucesso para você, viu? Para todos nós. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Esperamos que você tenha gostado dessa entrevista. Deixe a sua opinião em nosso site.